Olá, eu sou o Padre Marcos Chagas e nós vamos dar hoje continuidade ao nosso terceiro encontro a respeito daquela série de reflexões que nós estamos fazendo sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E no nosso último encontro, nós falamos a respeito da questão da ética legal e da ética sob a guia do Espírito. O que significa ética legal? Quando as pessoas, pode ser eu, tu, ele, nós, vós, eles, qualquer pessoa, certo? Quando a pessoa que vive uma ética que é somente guiada por uma lei, e dentro dessa observância, ele está sujeito à condenação desta lei, das sanções penais, né, com relação a essa lei, se ele a transgredir. A ética sob a guia do Espírito, ela consiste numa outra dimensão, como nós falamos no nosso último encontro. Então, consiste numa mudança de mentalidade, uma metanoia, né? Essa é a palavra grega para falar de mudança de mentalidade, que permitirá ao cristão fazer opções conforme os padrões e as atitudes próprias de quem é um verdadeiro discípulo de Jesus. O cristão vive opções, padrões de vida, atitudes que são próprias de um discípulo de Cristo. De onde é que vêm essas atitudes? De uma mentalidade que está sintonizada com o Espírito de Deus, com o Espírito do Evangelho. Portanto, aqui é muito importante que nós tenhamos presente. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso, sobre a vontade, né? E o que é a vontade? A vontade é uma das faculdades mais elevadas do ser, junto com a inteligência, que nos permite de escolher as coisas. E essas escolhas, elas vão se traduzindo efetivamente em atitudes, em comportamentos, né? A pessoa quer e aí a pessoa faz. O querer, ele vai impulsionar um fazer. Quando a vontade é muito fraca, a pessoa é sempre titubeante. Às vezes quer, às vezes não quer, né? Fica assim muito oscilante. E o que faz a vontade ficar oscilante? É quando a inteligência ela não está bem alicerçada por valores sólidos, né? Pela consciência do valor dos princípios, do valor das virtudes, do valor do que é bom para se fazer. Quando a inteligência está bem esclarecida a respeito disso, bem iluminada, tá? Então a inteligência ela vai iluminar a vontade, ela vai motivar a vontade para que a vontade acione todas mobilize todo o ser da pessoa para que ela se comporte de uma determinada maneira. Por isso, quando é que uma pessoa é livre? Livre não quer dizer fazer o que eu gosto apenas, só fazer o que me dá na telha, aquilo que vai ser mais... aquilo que vai tornar a minha vida mais fácil. Cuidado com essa concepção de liberdade, tá? Porque liberdade não é só fazer o que se gosta. Cuidado com esse negócio de gostar. Essa ditadura do gosto, porque eu gosto, porque me atrai. Cuidado com a ditadura da facilidade. Eu estou falando de ditadura porque muitas vezes quando as pessoas estão muito sujeitas só a fazer o que gostam, só satisfazer seus prazeres, né? Aquilo que lhe é mais fácil, elas podem virar escravas. E elas podem não ser livres, né? Porque a pessoa quer tanto ser livre, fala tanto de liberdade para cima e para baixo, né? Fala tanto de direitos e companhia. E é preciso nós entendamos efetivamente o conceito do que é que significa ser livre. Ser livre é estar inclinado e determinado a escolher o bem, a escolher o belo, a escolher o verdadeiro, né? O bom, o belo e o verdadeiro. Isso é ser livre. E o que é o bem? Aquilo que é algo que vai me ajudar a ser melhor, ajudar a me construir de uma maneira positiva. E como é que eu sei que eu vou me construir de uma maneira positiva? Prestar atenção para o meu Criador. O que foi que ele ensinou?
O que é o bem? O bem só pode vir do sumo bem. Quem é o sumo bem? Deus. Deus só pode querer o que é bem. Então, quando ele me ensina a agir de uma determinada forma, então ali eu vou me tornando livre. Quanto mais eu obedeço a Deus e me deixo conduzir pelo seu Espírito, tanto mais eu sou uma pessoa livre, porque eu estou escolhendo o bem que vem dele. E o que é o belo? O belo é o bem que me atrai. É quando o bem ele se transformou numa força de atração. O belo não é só uma questão de estética. O belo é o esplendor da verdade. É o esplendor da verdade. Ou seja, a verdade que resplandece, a verdade que fulgura, que brilha, e é atraído por esse brilho que nós iremos atrás do bem. É um estágio bem elevado na vida da pessoa, viu? Quando ela consegue contemplar a beleza de Deus. Não vamos ficar no conceito de beleza só como estética, como a harmonia das formas, que é o conceito que mais está introjetado dentro da nossa cabeça. Nós sempre, quando pensamos em beleza, nós pensamos só na harmonia das formas, que é a estética. E a beleza ela é mais do que isso. A beleza ela envolve ela envolve não só a estética, mas ela envolve sobretudo a ética no seu fulgor, no seu esplendor. E pela verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que cada coisa é. Não é aquilo que eu acho que ela seja. Não é aquilo que é a opinião das pessoas que ela seja. É o que ela é. E como é que a gente vai descobrir a verdade? Deus nos deu inteligência para descobrir isso. Tá? Se nós formos bem honestos, se nós formos intelectualmente honestos, nós vamos descobrir a verdade. É o que cada coisa é. Um homem é um homem. Ele não é um rinoceronte. Ele não é um elefante. Ele não é uma cobra. Ele é um homem. Não adianta a gente ficar fazendo assim, contorcionismos. Hoje nós estamos no tempo das narrativas. As narrativas nos fazem voltar ao tempo lá dos antigos gregos, tinham os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram aqueles filósofos, aqueles sábios, que não acreditavam na verdade. Eles acreditavam na narrativa. E o que é a narrativa? A conversa. Pela força dos argumentos, o sofista convencia uma população do que você quisesse que eles convencessem. Se pagava a eles e eles convenciam a plateia. Podiam convencer de uma coisa, depois poderiam convencer de uma coisa completamente diferente. Alguma coisa parecida com o que a gente está vivendo nos últimos tempos? Pois é, parece que estamos voltando para isso. Por quê? Porque o pessoal está falando hoje do tempo da pós-verdade. Isso é um desastre. Um desastre. É levado à enésima potência, viu? Para qualquer civilização. Porque isso gera insegurança. Isso gera incerteza. Dependendo do jogo de interesses de um grupo, dependendo do jogo de interesses de uma ideologia, o certo ou errado, o que aconteceu ou o que não aconteceu, não se fundamenta nos fatos, se fundamenta nas narrativas, nas interpretações subjetivas que as pessoas fazem. Eu espero que não estar sendo assim muito complicado assim na minha abordagem, na minha apresentação, mas é porque esses conceitos eles são muito importantes para o que virá depois, tá? Ou seja, a pessoa livre é aquela que escolhe o que é melhor. Cuidado, e nem sempre o melhor é o mais fácil. Nem sempre o melhor é o mais agradável, é o mais gostoso, é o mais saboroso. Por isso que a pessoa livre, a liberdade é um caminho exigente. Ele não é um caminho assim fácil, como se apregou por aí. Mas é um caminho de muita realização, viu? Pode ter certeza disso. Mas só que tudo isso que eu falei, quando tudo isso é conduzido pelo Espírito Santo, então essa liberdade ela chega a níveis muito elevados. Quem foram as pessoas mais livres? Resposta: sem medo de errar, os santos, os amigos de Deus. Aquelas pessoas que levaram bem a sério o Evangelho. Aquelas pessoas que foram um Evangelho vivo.
Por isso que aqui a gente precisa prestar atenção que o dever e o querer assumem uma configuração distinta no contexto moral, né? O que eu devo e o que eu quero. O que eu quero não se baseia, para quem vive segundo o Espírito, não somente pelo que eu devo, né? O querer, ele começa a aspirar a coisas mais elevadas. Mas para chegar lá, precisa realmente se trabalhar. Precisa se deixar conduzir, se deixar purificar pela ação do Espírito de Deus. A pessoa quer mais do que está prescrito, né? Aqui a gente não pode deixar de se voltar constantemente para o Evangelho de São Mateus, quando Jesus vai explicar que a verdadeira liberdade, né, ela não é uma transgressão da lei. Se você for dar uma olhada lá no capítulo 5, no versículo 17, Jesus diz: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Lei e os profetas é como se falava do Antigo Testamento, das regras, dos princípios, dos mandamentos. Eu não vim revogar a lei e os profetas. Eu vim dar-lhes pleno cumprimento. E o que significa dar pleno cumprimento? Pleno cumprimento significa de uma justiça que não vai se basear, como tem aqui no versículo 20, né, do Evangelho de São Mateus, aquela que não vai ficar estacionada na justiça dos escribas e dos fariseus. Aliás, quem vive essa justiça, essa santidade, né, digamos assim, justiça na Bíblia é santidade. Quem vive essa santidade própria dos escribas e dos fariseus, Jesus, é claro, não entrará no reino dos céus. Está escrito aqui. Não entra. Por quê? Porque era uma justiça de uma observância literal. E muitas vezes cheia de muitas contradições, né? Muitas contradições. Porque eles queriam ser santos a partir das suas próprias forças. E depois começaram a se meter num jogo de aparências, num jogo de vaidade, né? de uma necessidade de autoafirmação, que foi de grande prejuízo para eles mesmos e mostrou a inconsistência, né, e quanto é frágil esse tipo de santidade que não é baseada. E aí Jesus vai na profundidade das coisas. Assim, rapidamente, né, quando ele fala, não matarás, versículo 21, eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar com seu irmão terá que responder no tribunal. Aquele que se chamar seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. E aquele que chamar o seu irmão de louco terá de responder na gênero do fogo. Ou seja, como é que se mata o irmão? A partir de dentro do coração. Pelo desprezo, pela indiferença, né? Ou por uma agressividade que já se manifesta de dentro. Não precisa chegar ao ponto de tirar a vida dele. Está vendo? Jesus vai nas raízes. Sobre a questão do adultério, versículo 27. Não cometerá, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso, desejo de possuí-la sexualmente, significa isso, já cometeu adultério com ela no seu coração. Entendeu como é que é? Já começa no coração. Já começa no interior da pessoa. Por isso que precisa sempre trabalhar as motivações. Trabalhar os primeiros movimentos da alma. Tá vendo? Vamos para um outro ponto. Que Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma, nem pelo céu, nem pela terra, e aí vai ele. E o que Jesus diz? Não precisa entrar nessa questão dos juramentos. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Caminhe na verdade com simplicidade. Pronto, está aqui. Jesus fala a respeito do não matar, do não cometer adultério e do não mentir. Fala de 3 pontos. E como é que a gente vai viver? E aí pode falar para os outros mandamentos todinhos. A partir do coração, a partir das pequenas coisas, a partir do que brota de dentro. Tá? É isso. E como é que a pessoa vai viver a partir do que brota de dentro? Se ela começar a se deixar conduzir pelo Espírito, e não somente pela letra da lei. Essa a grande renovação do Novo Testamento, né? Então, a pessoa quer viver mais do que está prescrito.
A pessoa vive a radicalidade. O que quer dizer radicalidade? A partir das raízes. Se você arrancar uma planta assim pela raiz, pronto, você matou a planta. Vai ser difícil ela reviver. Mas se as raízes permanecem, depois vão começar a aparecer os brotos, né? Naquele tronco cortado. E ali vai surgir uma nova vida. A vida sempre renasce onde existem raízes profundas. As árvores que não têm raízes profundas, elas estão muito sujeitas a caírem, a desabarem, né? Com a força do vento, da tempestade, etc. Né? Então, aquele que está vivendo mais do que está prescrito, vive com mais intensidade, com mais profundidade, por conseguinte, com mais alegria, com mais autenticidade de todas as coisas. Então, não vai ser um medíocre que faz só aquilo que está escrito, né? Vai até aqui, daqui não passa para frente. Não, ele quer mais, ele se doa mais, ele se gasta mais. Não quer dizer que a pessoa também não saiba, digamos assim, parar, a pessoa se resguardar um pouco em certas coisas. É tudo uma questão de discernimento. Mas o amor, ele vai impelindo as pessoas a se doarem mais, a viverem com mais profundidade as coisas, né? A viver com mais autenticidade tudo. Por isso que a orientação moral, ela não está fragmentada, dividida. A pessoa não vai conseguir viver na duplicidade, né? Duplicidade, para quem não sabe, eu penso de um jeito, mas eu faço de outro, né? Isso é duplicidade. A incoerência de vida. A incoerência, ela vai sendo superada, ela vai sendo suplantada cada vez mais, porque o Espírito habita no fiel, no cristão, né? E aí, o Espírito de Deus, na força desse amor, né? Na força dessa plenitude, ele que habita no fiel, ele vai esclarecendo, vai oferecendo para o cristão o quê? Os critérios. O que é critério? Critério é o referencial de julgamento. Eu preciso ter critérios. Eu preciso ter princípios para dizer isso presta, isso não presta. Isso é bom, isso é ruim. Isso é lícito, isso é ilícito. Isso aqui é bom, mas isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor, mas isso aqui é mais perfeito ainda. Está vendo como é que é? Isso é o critério. Critérios são os elementos que me permitem julgar as coisas, para eu escolher aquilo que for melhor. E as motivações. Presta atenção para as motivações, viu? E o que é a motivação? É aquilo que me coloca em movimento. Se as motivações são boas, então as ações serão sempre boas plenamente. Eu vou fazer ações boas, mas se as motivações forem ruins, aí está tudo estragado. Eu acho que nós já falamos um pouco sobre isso, né? A motivação, ela faz muita diferença. A pessoa pode ser muito correta, viver muitas virtudes, pode fazer até atos heróicos, mas se a motivação for ruim, se ela faz isso por egoísmo, faz isso para se amostrar, para se exibir, faz isso por vaidade, né? Faz isso por orgulho, por uma necessidade de autoafirmação, aquilo não serve para nada. Ou a gente faz por amor a Deus, faz para a glória de Deus, ou então aquilo que a gente faz, nós estamos buscando uma miserável consolação que vai passar, né? E que aquelas virtudes não servem para nada, as ações boas vão acabar se perdendo. Então, o Espírito de Deus que habita no fiel, ele dá uma orientação bem consistente. O Espírito de Deus vai dando substância, né? Vai dando assim aquela materialidade de bem para aquilo que se faz. Por isso que Paulo vai falar da lei do Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 2. Lei do Espírito. E essa lei, portanto, vai ser cheia de princípios sólidos para animar, para atiçar, ativar, mobilizar a vida cristã. Sem impor um código rígido, tendendo a um moralismo forjador de escrúpulos. Um código rígido vai deixando as pessoas escrupulosas, né? Com medo de errar, com medo de pecar, vendo pecado em tudo, né? Assim, que vive morrendo de medo de tudo. O escrúpulo faz muito mal, viu?
Às vezes as pessoas querem realmente ser fiéis a Deus, mas se elas não estão na lei do Espírito, e se elas aderem dentro da sua consciência um código muito rígido, muito tendencioso a um moralismo, talvez muito sufocante, elas vão acabar se tornando pessoas escrupulosas, que ficam vendo pecado em todas as coisas. Não tem serenidade para discernir o bem e o mal, né? Vão ficar sempre debaixo de uma relação com Deus marcada pelo medo, e não marcada por um amor criativo, um amor generoso, um amor cheio de confiança. Pois bem, Paulo fala a respeito da renúncia aos vícios, que são catalogados na carta aos Gálatas. A renúncia a esses vícios, o que quer dizer vício? Mau hábito. O que quer dizer virtude? Bom hábito. O James Hunter, naquele livro O Monge Executivo, ele diz que palavras geram pensamentos, mas começa com os pensamentos, olha como ele é atento, né? James Hunter, O Monge Executivo. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos. Hábitos bons, virtudes. Hábitos maus, vícios. Hábitos geram caráter. O que é o caráter? Aquilo que está impregnado no mapa psíquico da pessoa, né? Está lá dentro do ser dela. E caráter gera destino. Destino. Aí ali a pessoa ela se consolida naquilo que ela vai escolhendo. Por isso vamos prestar muita atenção do que nós escolhemos. Nós vamos nos tornando aquilo que nós escolhemos. Se uma pessoa escolhe o bem, ela vai se tornar uma pessoa boa. Se ela vai constantemente escolhendo o mal, ela vai se tornando uma pessoa má pelas escolhas más que ela vai fazendo. É claro que, vamos deixar muito claro, né? Existem tantos outros elementos, tantas situações que a gente não pode, assim dizer, de uma maneira muito leviana, né? De uma maneira talvez muito superficial, pegar e adotar isso. Mas como um princípio geral, ele pode, de alguma maneira, nos orientar, pode talvez nos iluminar, para que nós sejamos cada vez mais livres e, ao mesmo tempo, responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, né? Dentro do processo da nossa autoconstrução. Então, a renúncia aos vícios, que Paulo faz um catálogo desses vícios na carta aos Gálatas, né? Ele vai nos dar acesso à participação das bênçãos no reino de Deus. E vai nos levar a uma comunhão definitiva com Deus na parousia. Tá certo? Então, presta bem atenção para isso aqui. A renúncia aos vícios, ou seja, aos maus hábitos, que Paulo cataloga lá na carta aos Gálatas, é que permite com que nós tenhamos acesso às bênçãos do reino de Deus na nossa vida. E nos permite também uma comunhão definitiva com Deus na parousia, ou seja, lá na eternidade. Né? Lá na eternidade. Eu queria deixar assim, por hoje, essa reflexão, essas abordagens, e no nosso próximo encontro, se Deus quiser, nós vamos continuar aprofundando um pouco esses conceitos, tá certo? Do fruto do Espírito, das obras da carne, vamos aprofundar um pouquinho mais, para depois fazer uma exposição sistemática de cada um de cada uma dessas virtudes que fazem parte, que são fruto da ação do Espírito na vida das pessoas, tá bom? Então, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro, a gente fica por aqui, e até lá, com a bênção e com a graça de Deus. Um abraço a todos, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.